Hi, valeretes do meu mundão, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, finalmente no meu cenário preferido, que é o meu quarto, né? Que é esse cenário de fundo maravilhoso que eu gosto de gravar aqui e que Deus, graças a Deus, me proporcionou uma nova oportunidade de estar presente neste lugar e conseguir tocar minha vida em uma nova fase, né? Para quem não me conhece, meu nome é Valéria Viegas, você pode vir aqui acompanhar as minhas experiências de vida. Eu estou sempre falando de um tema que surge, um tema atual ou não, alguma superação, alguma experiência de vida, alguma dica, alguma coisa da minha vida que de alguma forma eu sinta no coração, que Deus me toca para conseguir compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho do nosso cenário atual, nosso cenário político, né? Eu não costumo falar muito sobre política, para quem me acompanha sabe que eu evito tocar um pouco nesses assuntos, questão de política, e mas tem horas que a gente tem que falar um pouco, se posicionar. E também vou falar um pouquinho sobre, pegando um gancho, sobre a Copa, sobre um pouquinho das questões de futebol. E eu não vim com essa camisa à toa, né? Não sou pró-Bolsonaro ou anti-Lula ou isso ou aquilo, mas assim, essa camisa ela representa a nossa pátria e eu, como brasileira, tenho o direito de usá-la sem ser taxada, né? Eu acho muito estranho, entrando já no assunto, acho muito estranho as pessoas que hoje em dia se revoltam ao ver a camisa do Brasil, alguém usando a camisa do Brasil. Acho isso muito esquisito, porque a gente, na verdade, deveria sentir um orgulho e conseguir usar e conseguir representar a nossa pátria de alguma forma e torcer pelo nosso país, independente de político, né? Então, assim, para eu conseguir falar sobre os acontecimentos agora, né? Então, talvez você esteja assistindo esse vídeo daqui a algum tempo e não esteja tão atualizado do que está acontecendo, mas aqui no momento que eu estou exatamente no dia 2, né, de novembro, que é feriado no Brasil, né, que se homenageia os finados. E estamos em meio a um protesto, vários protestos do país com o resultado das eleições, onde o Lula foi eleito presidente da República, né, e o Bolsonaro perdeu no segundo turno. E aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu moro, tá tendo manifestações de tudo, em todos os cantos. Então, assim, mostrando a insatisfação do povo daqui com os resultados dessas eleições, né? Muito se especula, falam que houve fraude, isso e aquilo. Eu não estou aqui para entrar nesse mérito, não estou aqui para julgar ou fazer essa análise, mas eu gostaria de deixar alguns questionamentos, tá? Não vou defender nem Bolsonaro, nem Lula, nem coisa, porque eu não tenho nenhum candidato específico que eu vote, que eu acredite firmemente que seja o meu representante, mas tem alguns pontos como cidadã que eu gostaria de colocar em discussão. Então, assim, o primeiro ponto é, você como cidadão, nós todos, né, como cidadãos, assim, temos o direito a voto, né, temos o direito à escolha, e nós vivemos em um país democrático. Então, partindo desse pressuposto, sendo por um voto, 50% mais um, né, que costuma ser assim em uma democracia, a partir do momento que teve uma pessoa insatisfeita que não concordou com aquilo e se decidiu pela maioria, vai ser estabelecido aquilo que a maioria decidiu, isso deve ser respeitado, isso é inquestionável, né? Porque se a gente está vivendo debaixo desse sistema, é o sistema que a gente tem que seguir. E eu, como uma pessoa que não voto, tenho a minha parcela de culpa, não vou me ausentar aqui, porque a galera que não faz questão nenhuma de votar, que no meu caso é isso, fica ali em cima do muro, né? Porque às vezes não consegue, de alguma forma, optar por um representante porque não se sente representado. Então tem muito
gente que justifica, eu justifico eu votei uma vez na vida só, para não dizer que foi uma, foram duas, que foi no plebiscito do Pará da divisão, e uma vez para uma eleição presidencial também, foi, eu acho que a minha primeira eleição, acho que quando eu tinha 16 anos, isso vai muito tempo, gente, faz bastante tempo. Então, assim, foi só nessas ocasiões. Meu título é no Pará, na escola que eu estudei, no ensino médio, perto de casa, e nunca mais transferi. Já morei em outros estados e nunca fiz questão de transferir, justamente porque eu nunca, de alguma forma, consegui me sentir fazendo parte dessa sociedade. Porque, apesar de estar inserida, né? E isso é triste, sabe? Pensar dessa forma, porque o certo mesmo, se a gente fosse pensar no mundo ideal, a gente não teria representantes tão ruins e teriam mais pessoas dispostas e disponíveis a irem para as urnas, votarem e fazerem questões de ter ali um político que representasse. Então a gente vai assim, e se a gente for adentrar, se nós formos adentrarmos nessa discussão profundamente, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo, sabe? Porque parte de toda uma cadeia sistemática que já coloca nesse cenário pessoas que não fazem questões de estudar, se aprofundar dentro, se candidatar, se buscar informação sobre o plano de governo, o plano as propostas de governo que cada candidato tem. Então, assim, são raros debates de que acontece isso mesmo. Até você vai ver nas campanhas políticas, é mais festa, é mais isso, é mais show, que é o que a galera quer, sabe? O povo foi doutrinado, o povo foi, assim, doutrinado veladamente a ser ignorante, sabe? Foi educado, vou usar essa palavra aqui, essa frase que é muito boa. O povo foi educado a ser ignorante, é isso mesmo. Que a ignorância é justamente você não ter o conhecimento, é você não buscar o conhecimento, é você não se aprofundar, não estudar, não saber os seus direitos, seus deveres. Então, assim, eu vendo todo esse cenário desde muito cedo, tendo o pai que eu tive, a família que eu tive, que de alguma forma entendiam um pouco mais, porque estudaram, se aprofundaram e vivenciaram, né? Meu irmão, para quem conhece, meu irmão sabe que ele trabalhou várias vezes na política e ele já foi totalmente diferente, oposto de mim, enquanto eu me separei, assim, não quis saber de nada, ele já foi adentrando mais e mais, já foi se empenhando mais nesses lados e buscando mais conhecimento e eu até busquei conhecimento, mas não fiz questão de ser presente, sabe? Então, assim, por isso eu admito a minha parcela de culpa, assim como é a minha parcela de culpa em relação a essas outras pessoas que pensam um pouco igual a mim. Porque a gente se decepcionou e viu tanta sujeira que a gente não consegue, de alguma forma, manter uma postura de que vou lutar por esse objetivo. Então, assim, às vezes é melhor não ter dor de cabeça com isso do que ficar em cima questionando e fazendo, ainda mais você vê que parece que não vai mudar nada e a falta de esperança mina a sua cabeça e você acaba não fazendo questão de ir lá na urna votar e de ir lá no local se empenhar e de, sei lá, defender algum político ou adentrar nesse universo aí. E a minha avó e o meu irmão já partiram para outro lado, até pelo Pará ter uma outra realidade, né? Mas assim, e o meu pai também conseguia discutir várias coisas, a gente parava horas e horas para conversar sobre esses assuntos, mas a gente tinha um desgosto, mantinha um desgosto, um distanciamento de fazer questão de votar. Então, assim, tô há muitos anos, como eu falei, só votei 2 vezes na vida e uma vez só por política mesmo, para ter um representante. E eu lembro dos meus representantes, não vou falar aqui, mas ganharam na época, né? Então, assim, isso tudo, se você for ver o número de pessoas que
se abstiveram, né, de ter um representante é muito grande, é muito grande. Nós vivemos num país que tem muitos eleitores, né, e que acaba tendo uma desproporção geograficamente das opiniões das pessoas que se sentem representadas pelo político A ou pelo político B. E isso gera, querendo ou não, muitos conflitos econômicos, conflitos de discriminação. Então, assim, dentro da sua própria casa, discussões que não agregam, eu creio que não agregam nada, pelo contrário, prejudicam. Não adianta eu vir aqui falar que quem votou no fulano é burro, quem votou no ciclano é racista, quem votou no betano é homofóbico, quem votou no fulano de tal é pobre, quem votou nisso é rico, quem votou... Não adianta a gente querer fazer toda essa segregação e rotular as pessoas numa caixinha, num saco, dizendo que tudo é igual, porque não são iguais. Cada pessoa que votou em determinado político ou vota em determinado político, querendo ou não, tem os seus motivos dentro da sua realidade que foram construídas ao longo dos anos para se sentir representado. Assim como eu tenho os meus motivos para não me sentir representado nem por um e nem por outro. É claro que eu tenho as minhas opiniões, eu encontro defeitos nos dois, mais em um, menos em outro, e assim o que eu acharia mais ou menos aceitável para viver no país que eu estou vivendo agora, né? Que eu creio que, se Deus quiser, um dia talvez vive em outro país também, porque a gente não nasceu plantado, né? Nasceu plantado só num lugar, assim como eu mudei de estado, posso me mudar de país. Mas assim, cada pessoa tem os motivos dela. E a gente não deve também se colocar como juiz de outras pessoas. A gente tem que julgar a si próprio. É por isso que esse vídeo também todos os vídeos meus eu sempre falo isso. É mais para mim do que para você. É mais para eu refletir, eu analisar, eu conseguir fixar as coisas que eu estou aprendendo no momento. E com isso contribuir para a sua vida de alguma forma, que aí você vai decidir como. E você sempre filtrando o que eu estou falando, né? E dizer que, independente do resultado do que aconteceu agora, tudo é permissão de Deus. Sabe, eu até li antes de começar a gravar, né, que eu sempre oro e peço instrução para que as palavras que eu fale sejam o Espírito Santo que fale através de mim, não que eu fale somente. E caiu justamente numa passagem da Bíblia que está escrito assim, ó, até grifei aqui, para quem não assistiu, eu fiz um estudo bíblico do livro de Provérbios, cada dia um capítulo, e tá lá no meu Instagram, se quem quiser acompanhar as lives pode ir lá se inscrever lá no Instagram e seguir. E cada dia eu fiz um estudo, e esse dia aqui, geralmente eu marcava e fazia algumas marcações no texto que mais destacava, e o que eu achei aqui foi no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 14, diz assim, ó: o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. E cai muito no contexto do que a gente está vivendo agora, né? Esse capítulo aqui fala muito sobre governantes e tudo mais. Então, assim, se você tem alguém no poder que julga com retidão, equidade, isso vai gerar abundância para várias pessoas, para aquele povo que está sendo governado. Porque o certo mesmo não era a gente ser governado por um homem, sabe? Mas, assim, a ignorância, como a palavra de Deus diz, né? O meu povo padece por ignorância. Então, assim, a ignorância do homem, a ignorância da humanidade ocasiona nisso. A falta de instrução, a falta de você ir lá e buscar, e de você se empenhar, eu me incluo nisso, né? Porque eu sou uma pessoa que não me meto, busco não me meter nesses assuntos, assim, porque já tem tanta coisa, tantas outras coisas que na vida a gente tem que se preocupar, que acaba que essa área aqui no nosso país, ela ficou uma área bem escassa de conhecimento. As pessoas, elas não têm, principalmente essa nova geração que vem agora, vai muito por aquele famoso militante sem causa, né?
vai muito para militar, militar, militar. Chega um ponto que estão brigando tanto, discutindo tanto, que eles nem lembram a origem do que eles estavam discutindo, porque eles começaram a discutir. Então eu vejo muito nessa geração, uma geração que não se aprofunda nos assuntos, uma geração que não busca conhecimento e vai padecer por causa disso. Vai, querendo ou não, sofrer consequências de uma falta de posicionamento. E isso eu, claro, sempre me incluindo, porque eu não consegui me posicionar em algum momento para dizer assim, vou transferir o meu título, vou votar no fulano de tal, vou fazer isso, vou defender, vou me coisar, porque eu não tenho a energia suficiente para fazer essas coisas que acaba me desgastando muito. Então, assim, eu vejo que outras pessoas são bem partidárias, adotaram partido e conseguem se empenhar nisso, que eu já não acho que o excesso também disso seja saudável, tanto de um lado quanto do outro, mas a gente tem que pensar no melhor sempre para o nosso país e para os brasileiros, para as pessoas que vivem aqui. Não é você ser partidário porque partido não é time de futebol não, pra gente ficar torcendo. Ah, eu vou torcer pro PT, eu vou torcer pro PSDB, eu vou torcer pro fulaninho de tal, eu vou ter fã-clube. Não é pra ter fã-clube, tá? Eu acho assim, gente, sério, eu acho horrível, botando agora a minha opinião, acho horrível esse negócio de idolatrar político, idolatrar e fazer isso porque acima de todos, de tudo, e do Brasil, de não sei o que mais, é Deus. Acima de tudo é Deus. Acima de todo, como é que fala esse ditadinho aí? É Deus, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Alckmin, não é Marina. A Marina dá se candidata. Então, não são essas pessoas, não são pessoas, na verdade. Como eu estava dizendo, o povo nem era para ser governado por pessoas. Quando Deus criou um paraíso inteiro ali, era para o homem viver e administrar esse paraíso com um relacionamento diretamente com Deus. Mas ele perdeu isso, ele escolheu perder isso. A pessoa escolheu perder isso. Nós, seres humanos, infelizmente, vivemos nesse mundo sujeito aos horrores e os pecados e as situações adversas que a vida tem aí. E se os governantes que a gente decide colocar, eles são piores, eles não são exemplos, eles não são pessoas dignas de decidirem o futuro da nação, é triste, é lamentável. É lamentável porque, assim, hoje em dia, por exemplo, até dentro, para você conseguir um emprego, para você fazer qualquer coisa que exija que você se empenhe, que você dedique o seu trabalho, você tem que ter estudo, você tem que ser uma pessoa de caráter, é o que se busca, né? O ideal que se busca é que você tenha valores, é que você de alguma forma seja um cidadão de bem e que consiga exercer essa função com qualidade. Seja você sendo uma garçonete, seja você sendo um barman, seja você sendo um entregador de pizza, seja você sendo executivo lá de não sei aonde, seja você sendo um empresário, um microempreendedor, um vendedor de rua, seja lá o que for, você tem que ser uma pessoa em excelência, uma pessoa de boa índole para exercer aquela função. E no Brasil, os cargos de governantes, de prefeitos, de vereadores, nossos políticos, nós vivemos em um mundo, um país que é vergonhoso. É vergonhoso que se eleja pessoas com ficha suja, que se elejam pessoas que já têm passagem na polícia, que se elejam pessoas que de alguma forma são preconceituosas, são isso, são aquilo. Então, assim, é por isso que eu falo, eu não estou defendendo nenhum nem outro, mas se a gente só tem disponível pessoas desse tipo, em que mundo, que futuro as nossas crianças, vou bater lá, porque nem aquela época do meu pai, que futuro a próxima geração vai ter para esse mundo. E nós, pessoas que já temos um pouco mais de conhecimento da Bíblia e nos aprofundamos, sabemos que isso tudo é simplesmente um calendário que existe para a volta de Jesus e que todo momento a gente deve pensar que tá assim agora, mas esse é o cenário atual. Independente de qualquer coisa, só vai acontecer o que é permissão de Deus. Por isso, se o candidato A, B ou C aconteceu,
aconteceu de se eleger, aconteceu de entrar no poder, de assumir alguma coisa, foi permissão dele. E a gente, gostando ou não, deve orar, deve se conectar cada vez mais com Cristo, com a Bíblia, com a palavra de Deus, buscar mais, né? Buscar mais o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, assim, com tudo, no final de tudo, né? Salomão fala, né? Que no final de todas as coisas, seguir os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e pensar que isso é uma fase. Tá vivendo agora, existe um calendário para você seguir, dependente do que você acredite, vai acontecer, porque a Bíblia está escrita e tudo que está escrito lá está se cumprindo. Jesus vai voltar, que é uma coisa muito séria, que infelizmente algumas pessoas levam isso em brincadeira. E tudo isso, aí você me pergunta, tá, o que tem a ver Jesus com política? Tudo. Porque na época de Jesus, quando ele foi condenado, quando ele sofreu o que ele sofreu, quando ele foi levado à cruz e morreu para nos salvar dos nossos pecados, salvar a nossa alma, ele teve as suas sentenças com o voto do povo, com a manipulação ali, com a questão dos políticos, das pessoas que eram autoridade. Então, toda autoridade, a Bíblia diz que é constituída por Deus. Toda autoridade, ela é constituída por Deus e nosso dever é orar. Nosso dever é nos instruir. Nosso dever, agora que já foi, não dá para chorar pelo leite derramado, né? Mas assim, sempre, todas as ocasiões, a gente tem que, vale para mim, né, no caso, a gente tem que se empenhar e saber que a gente não pode deixar que as outras pessoas decidam tudo pela gente. Isso eu falo bem mais para mim do que para vocês, é claro, né? Porque assim como eu vejo o meu clã, assim, meu clã de amigos, é uma galera que não vota e que se votasse, talvez não teria tido o resultado que está tendo agora nessa eleição, porque não concordam com o resultado das urnas. Mas assim, é uma galera que não votou porque tá tão saturada que não fez questão de votar, mas que não concorda com isso. Então, não concorda, mas vai viver sobre a decisão de outras pessoas que, de alguma forma, decidiram por aquilo. Eu posso julgar certo ou errado, mas para mim tanto faz, porque elas decidiram e elas tiveram um candidato delas eleito. Mas muitas pessoas que estão hoje em dia questionando, que não concordam com isso, talvez nem votaram. Então, assim, é muita coisa a se pensar, fazer uma autoanálise. Por isso que eu falo que para mim, volto a repetir, para fazer uma autoanálise e dizer assim, cara, o que eu, como cidadã, posso mudar no cenário atual. E eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre a Copa, né? Afinal, essa aqui ainda é a bandeira do Brasil. Essa daqui são as cores do Brasil, né? E do nosso país. Não existe outra cor que represente, apesar de eu gostar muito da outra cor também, mas não existe outra cor, eu gosto de todas, mas não existe outra cor que represente melhor a nossa nação do que essa, com essa cor, com o nosso verde e amarelo, com a nossa bandeira do Brasil, que isso representa, né, a gente querer trazer as coisas lá de fora, as coisas que não funcionam em outros lugares para dentro do nosso país, e a gente pensar também que a Copa, esse negócio de futebol é muito bom, é alegria, isso é bacana, a gente é conhecido como o país do futebol, do churrasco, da cerveja, da mulherada, do carnaval, tá, beleza, você pode curtir isso adoidado aí, o quanto você quiser, mas não é isso que resume a sua vida, porque no final das contas não é isso que vai te dar tranquilidade quando você dormir, quando você deitar no seu travesseiro e você estiver endividado, você não tiver condições de ter a sua independência financeira. Não é essa alegria de o Flamengo foi campeão, o Corinthians foi campeão, é porque todo ano é assim, todo tempo é assim, quando tem eleição é um título, é um grande time que tá ali anestesiando todo mundo. Então assim, gente, é legal, mas é momentâneo, sabe? É momentâneo. Não tô falando contra a Copa ou contra o futebol, mas a gente tem que ter a clareza, a visão, pelo menos isso, tem que ter a visão de que isso tudo são distrações do mundo, que o próprio sistema cria
para que a gente, de alguma forma, se distraia tanto e não foque no que é fundamental, que é a busca pelo conhecimento, a elevação espiritual, a nossa salvação em Cristo, é você ser uma boa pessoa para o seu próximo, é você saber dar amor, é você saber ser gentil com as pessoas, é você entregar um trabalho de qualidade, é você conseguir a sua independência financeira, é você ter tempo de qualidade com as pessoas, é você conseguir amar e ser amado, é você conseguir ser curado dos seus traumas e conseguir curar outras pessoas, é você de alguma forma acrescentar valor na vida das outras pessoas. Então, assim, tudo isso ali, não sei o que, é picanha, é churrasco, é discussão disso, esse é aquilo, e quanto mais as pessoas perdem tempo com todo esse tipo de argumento e de bobagem, mais e mais o país vai assim, vivendo esse caos que tá vivendo, é um buzinaço, é isso, é aquilo, é coisa. Aí, se não vai na raiz do problema, que é a falta de conhecimento, é você ser ignorante em certos assuntos e não conseguir saber se posicionar, né? Não muda, não muda, infelizmente. Pelo contrário, piora, né? Porque para você, como dizem por aí, para você ser pobre, para você ser ignorante, para você não existe curso, né? Só você nascer. Você nasceu, você já tá vivendo assim, você vai dar, a chance de você dar errado é alta. Mas assim, para você ser alguém na vida, para você conseguir ser, porque não existe curso de ser pobre, né? Que o povo diz assim, eu achei bem legal quando eu escutei. Seja pobre, faça um intensivão, seja pobre, faça um intensivão em 3 dias para você ser pobre. Não existe isso, porque o pobre já é natural, né? Já é natural porque você vem no mundo, já tem um monte de desgraça para acontecer ali, né? E Deus já vai nos livrando. E as programações já vão te colocando isso, né? As programações mentais. Mas para você desconfigurar tudo isso, para você realmente ser alguém de valor nessa vida, você tem que se empenhar bastante. Você tem que estudar, você tem que se autoconhecer, você tem que ler muito, você tem que, sabe? Então, assim, todas essas coisas não vão acontecer com você estando parado. Não vão, infelizmente, não cai do céu chuva, cai do céu muita coisa, mas você tem que colocar em ação. Então é isso, eu acho que eu já falei muito. Dependente de quem você votou, você que me assiste, você tem o meu respeito como pessoa. Eu espero que dê tudo certo. Eu torço para o nosso país melhorar, né? Porque não adianta a gente torcer contra. O país está vivendo, não só o nosso país, né? Mas outros tantos vivem em crises tanto aí dessa atual época aí da questão de saúde também, né? Mas assim, econômica, tudo afeta, todas as áreas elas estão ali, é que nem a nossa vida, né? Se capenga uma área, daqui a pouco para afetar outra, é assim, né? Que é o efeito dominó, mas que a gente consiga, de alguma forma, cada um fazer a sua parte, cada um conseguir respeitar o seu próximo, conseguir ver além do homem Bolsonaro, além do homem Lula, mas o que essas pessoas elas representam para o mundo, para o governo, para o sistema todo, o que elas podem afetar direta e indiretamente a sua vida, porque não é ser só eu sou isso, eu sou aquilo, eu voto nesse, eu voto naquele. Não, é você ser racional, é você pensar friamente. Eu tenho essa coisa assim, eu costumo dizer que eu sou até demais, né? Fria e calculista, não é à toa que eu me formei em matemática, mas assim, é você isentar um pouquinho esse negócio de dizer, porque morreram não sei quantos de pessoas e esse foi o culpado, você ter a frieza de se colocar como uma pessoa que está lá em cima e buscar por algum momento pensar o que você faria se você estivesse lá em cima e qual seria a melhor representação para você. E se o que esse cidadão ali oferece, que de alguma forma eles não são, nenhum é o candidato ideal, mas entre o ruim e o pior, que infelizmente a gente viveu nesse cenário, né? Entre o ruim e o pior, saber o que se pode ser feito para que o país não sofra ainda mais, sabe? Para que os brasileiros não acabem sendo prejudicados ainda mais, para que a gente tenha ainda a liberdade de expressão,
tenha liberdade de ir e vir, tenha liberdade de ter o nosso bem assegurado, tenha segurança, porque isso é muito importante. Na época de outros governos aí, o que era o caos nesse país, de violência, de tudo, de tumulto. O povo estava com comida na mesa, mas estava sendo assaltado na rua. E aí isso não conta? Então é muita coisa, gente, é muita coisa que daria não só um vídeo aqui, mas dá um documentário, dá um seriado da Netflix. Então, assim, eu vou encerrar por aqui, mas eu gostaria muito, muito que vocês refletissem. Não que vocês venham aqui com, eu sou isso, lá vai a fulana com o julgamento, falando disso ou daquilo, até porque eu já falei, eu não sou, nem voto. Então, assim, mas que vocês tenham em mente que o conhecimento, ele muda a nossa visão, ele muda. Talvez se eu viesse aqui há alguns anos atrás, eu não falaria, talvez não, certeza, eu não falaria tudo que eu tô falando agora, mas eu falo isso por causa de toda a experiência que eu já vivi, que eu passei desde a minha infância, que eu tive com a minha família, que eu tive desde coisa, até no MST eu já morei, né? Para quem não sabe, um dia eu vou contar uma história só sobre isso. Então, assim, eu sei o quanto é ruim o cenário de desse governo que pretende se instalar novamente. Então, assim, se você é de uma época mais antiga, se você conversar com as pessoas mais antigas, eles vão contar algumas coisas para vocês que eram bem ruins. E com uma galera jovem não tem essa informação, porque não viveu, não tá passando sobre isso, só acredita no que as fake news, no que as noticinhas, no que os boatinhos vão falando, e um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, daqui a pouco vira um telefone sem fio e todo mundo tá sendo ali teleguiado pela nossa emissorinha Globinho, e todo mundo tá assistindo TV Globinho e tá votando nas pessoinhas que não devem se votar. Não era nem pra falar, né? Mas já saiu. Então, assim, gente, eu vou encerrar por aqui, mas dizer que se você gostou desse vídeo, dê um like. É muito importante para que o YouTube consiga divulgar mais os meus vídeos, né? E que esse canal cresça. Compartilhe com seus amigos também, faça essa boa ação, porque quando você compartilha, você ajuda a alcançar mais pessoas, né? E inscreva-se nesse canal, porque, afinal, esse canal, ele foi feito para, de alguma forma, fazer a gente, que eu sempre me incluo, a se questionar. Porque eu também assisto os vídeos de muitas pessoas que me fazem me questionar. Eu não sou obrigada a concordar 100% com essas pessoas, porque ninguém é obrigado a concordar 100% com ninguém. Mas cada vez que você assiste um vídeo que edifica a sua vida, que você lê um livro, que você consegue acessar conhecimento e ter a visão da lente de outra pessoa, você consegue também fazer uma autoanálise para saber em que pontos você pode melhorar, em que pontos você está acertando, em que pontos você está errando. Então, assim, agradeço muito por você que chegou até o final e até o próximo episódio do Dival. Beijo de luz da Tia Val. Bora, crianças. Bora dar uma voltinha ali. Ei, meus amores. Ei, bora dar uma voltinha?